E olha aí, quem diria que realmente eu fui capaz de cumprir com a minha palavra. Estamos aqui, meio atrasado, né? O jogo foi sábado, mas o importante é que tá acontecendo. Eu queria dar uma olhada também no vídeo do Marcelo sobre as opiniões dele sobre essa partida. Só que eu não entendi, não vi se tinha alguma explicação, mas não saiu. Então vou dar aqui minha primeira opinião de primeira mão, baseada somente do que eu assisti da partida, sobre Barcelona e Levante. Assim, esse jogo tava acontecendo simultaneamente com Barcelona e Flamengo do Sub-20, né, que tava passando na Globo. Então meio que eu assisti dois jogos ao mesmo tempo. E a atenção foi meio dividida, mas eu foquei mais nesse jogo. E falando rapidamente sobre o Barcelona e Flamengo. Primeiro, né? Como sempre, Flamengo, independência profissional sub-20, sempre passa aquela mãozinha. Pô, o primeiro gol pra mim eu acho meio estranho não ser marcado falta. E no geral era mais isso que eu queria falar. E sobre destaques positivos que eu achei no Sub-20, eu não acompanho o time da base no Barcelona B, só sei que o Barcelona B está mal das pernas e caiu de divisão, inclusive, né? Tá na terceira agora. Destaques positivos, eu achei o camisa 11 do Barcelona, o camisa 10 e o principalmente também o que tá todo mundo falando, pelo menos quem viu o jogo, o camisa 7 do Barcelona, que é o ponta esquerda, é Jan, eu não decorei o nome dele, mas é Jan alguma coisa. E, pô, que aquele menino joga é absurdo. Ele já tem 19 anos, ou seja, eu acho estranho ele não ter sido subido nem pro time B, pra ter alguma experiência no futebol profissional. Mas eu acho que futuramente ou ele vai subir pro time B, principalmente com o burburinho que teve agora, ou com a. Ou receber algum empréstimo, que eu acho que precisa. Ele é ponta esquerda, usa destro, mas tipo, o gol que ele fez, por exemplo, é um gol pela direita, ou seja, é um jogador que varia muito entre as posições de ataque. Sendo bem completo, fez várias jogadas pelos dois lados do campo. Teve aquela no final do jogo também, que ele dá o corte em dois jogadores, ainda chega na área e dá um chutinho de bico que o goleiro pega. E pra mim é o maior destaque positivo do time. Destaque negativo, eu achei mais o goleiro. E como sempre, né? A Espanha não tem uma geração de goleiros, uma casa de goleiros muito forte. Tipo, o maior destaque que eu lembro, assim, nos últimos anos, no pós-Cacilhos, no caso, seria o De Gea, que ainda sendo um goleiro muito constante. Aí, tipo, agora tem o Raya, tem o João Garcia surgindo. Mas, tipo, o Raya eu não acho tudo isso. E o João Garcia só teve uma temporada muito boa até o momento. Vamos ver o que vai ser da carreira dele. Mas. É. E agora, mudando o tópico, falar sobre o que realmente importa, que é o time principal. Assim, é como talvez eu bote no título, a temporada que não acabou ainda, né? É a continuação da temporada. Inclusive o Barcelona joga com o mesmo uniforme da temporada passada, uniforme 3, o verdinho. Eu acho ele meio estranho, sinceramente. É legal, mas da temporada passada foi o uniforme mais fraco. Porque aquele preto lá, o segundo, é absurdo. E continuamos com a linha defensiva exposta. Não tem muito que. Por exemplo, mesmo que melhorasse alguma coisa, que não parece que melhorou até o momento, o time ainda tá pegando ritmo. No início da temporada passada também, ele começou ganhando, mas ganhando de menos gols, tomando alguns golzinhos. E vamos ver se o time vai pegando no ritmo. Mas realmente é um esquema que expõe muitos zagueiros e, tipo, se não tiver impedido, é situação de um contra um, dois contra dois. E que provavelmente os atacantes vão estar na vantagem. Então, se a linha falhar, como falha, e tá cada vez mais alta, porque antes o Barcelona tinha pelo menos dependendo de como joga o outro time, mas ainda jogava tipo uns 3 metros, uns 5 metros no máximo, à frente da linha do meio campo. Agora o time tá jogando na linha do meio campo, ou seja, eu acho muito mais fácil para os atacantes se basearem nisso. Porque jogando na linha do meio campo, tu não precisa analisar a posição do zagueiro, só ficar atrás da linha que não existe impedimento se você tá no seu campo de defesa. Aí o time não tem zagueiros tão rápidos, por exemplo, o Araújo é um monstro do físico, mas é bem burrinho. E o Kubarsi tá. Sobre o Kubarsi,
tá tendo alguns problemas aqui. A partida dele é bem paia. Então, o primeiro gol era uma situação de 1 contra 1. Não é, nossa, que falha do zagueiro, mas é tipo, tomou um drible ridículo, humilhante. E fora outros momentos na partida, errando bote, muito cedo, afobado. Tipo, nem todo mundo vai ser Lamine Yamal, por mais que o Cubarsí também seja absurdo. Eu acho ele muito bom zagueiro. Está entre pelo menos os 10, eu acho, melhores zagueiros do mundo. Ou talvez menos. Talvez seja sendo clubista, mas vou manter essa opinião. E a característica dele com a bola, o passe longo, a reposição, eu acho muito boa. Só tem que ser mais constante. Mais frio, às vezes. Justamente porque ele tem 18 anos. E um zagueiro que de 18 anos é muito mais raro do que tu achar um atacante de 18 anos. Porque é uma posição que é frieza, experiência. Assim, que são posições que tem mais pressão. Porque se você errar, acabou, você toma o gol, basicamente. Atacante, se errar, o máximo que pode acontecer é. Nossa, poderia ter feito melhor, né? Então, zagueiro, goleiro, são posições que normalmente a galera surge um pouco mais velho. Vamos ver como é que o Cubarsí, tipo. Tem a galera falando, não desistam dele. Eu vi isso no Twitter. Pô, absurdo, como é que vai desistir de um cara que é muito bom, já se provou muito bom, por causa de erros tendo 18 anos. Erros de maturidade sendo um novo. Então, acho isso uma opinião meio absurda. Mas é claro que o time precisa se reforçar na defesa. O Araújo, pô, não teve muita situação em cima dele. Então o jogo não passou muito por ele, mas no físico, pô, se ele conseguir se adaptar bem certo à linha de impedimento, ele não vai ficar pra trás pra ninguém, mesmo se ele falhar. Porque na corrida ele vai pegar o atacante. Então, eu acho que se ele botar a saúde mental dele em dia, pode voltar a ser o que um dia já foi melhor, top 3, top 5 melhores zagueiros do mundo. Que foi antes daquele que era na temporada antes do jogo contra o PSG. O famoso pai do Vinícius Júnior. Agora, falando mais aqui. Os ataques do Levante foram basicamente os mesmos. E também tem um lancezinho interessante, né? Eu não vou mostrar aqui, não sei se tem algum problema, então nem imagem parada. Mas é sobre o pênalti do Levante, que é um chute, o braço do Baldé não tá colado ao corpo, mas tá à frente ao corpo. E, tipo, o cara chuta e é marcado pênalti. Pra mim, não. E ainda mais, que é meio estranho porque o critério da La Liga segue outro, porque se vocês lembram, no último clássico, no último clássico, Barcelona e Real Madrid, naquele 4x3, tem uma mão na bola do Tchouaméni, que inclusive é do mesmo árbitro, é o mesmo árbitro que apitou esse jogo, que o braço do Tchouaméni não está colado e ele não está na frente ou atrás do corpo. Ele está fazendo o movimento. O do Baldé, inclusive, já está setado na frente do corpo. E o do Tchouaméni não é pênalti e o do Baldé é. Aí fica um pouco estranho, mas como o Barcelona só começa a jogar quando toma 2 gols, acabou dando vantagem ao time. E com o Pedri sendo, obviamente, o melhor jogador da história desse planeta, ele tira o chute da cartola e faz um golaço para iniciar a reação. Inclusive, o melhor meio-campista do mundo, né? Obviamente. E que tá com vontade de chutar agora. Porque muitas temporadas atrás ele era criticado por justamente ter a oportunidade e não chutar. Sendo que a gente já, nos poucos chutes que ele dava, ele normalmente acertava. E assim conseguimos ver quão bom é o Pedri na finalização. Com mais o cara que só faz golaço, só chuta de fora da área e normalmente entra. Tem aquele contra o Sevilha que ele dá 2 cortes, os caras dão o carrinho nos dois, ele mete no cruzado do outro lado. Tem o contra o Courtois, né, na final da Copa do Rei, que ele mete no ângulo. E mais um agora, contra o Levante. O famoso chuta-chuta, novo Rakitic, time. Calma, Fermin Lopes, não esquecemos de você. Inclusive nem jogou esse jogo, né, talvez ainda sobre o negócio lá da treta de elenco. Espero que não. Espero que tenha sido decisão da arbitragem. A decisão do técnico. E é isso. O time entrou a campo com a formação mais ofensiva. O De Jong não estava podendo jogar por causa que foi ver o nascimento do filho dele.
Agora o Barcelona está fora da disputa pelo título, espero que tenha valido a pena. Espero que tenham pegar a referência aí, né? E entrou com Rafinha, Yamal, Ferran Torres e Rashford. O Lewandowski voltou esse jogo, jogou os minutos finais, teve uma situação de gol ali, que ele é puxado, puxa o cara, talvez um pênalti, mas acho que não. E foi a maior oportunidade que ele teve. O Rashford. Não gostei muito da partida dele, vamos ver como é que ele vai continuar a adaptação. Rafinha, quando ele, no primeiro tempo, quando ele tava caindo mais pras pontas, não, mas quando ele tava mais centralizado no meio, por causa do Rashford, eu não tava gostando muito do jogo dele. Saiu algumas tabelinhas, mas normalmente erradas. Tentou principalmente com o Pedro e o Ferran. Só que o Ferran não estava fazendo um bom jogo e acabou desperdiçando algumas oportunidades. O Rafinha também errou alguns passes. Mas quando entrou o Dani Olmo no segundo tempo e o Rafinha foi mais deslocado para as pontas, eu achei que ele foi melhor. Inclusive, não foi muito bom jogo dele. E principalmente não foi um jogo bom do Lamine Yamal, que errou muitas coisas. Mas ainda assim, os dois craques do time ainda saíram com uma assistência cada. O Ferran perdeu um gol inacreditável de um passe do Pedro, mas depois redime fazendo o gol. E Pedro chutaço. E no final do jogo, o Lamine Yamal, ainda mesmo não tendo fazendo gol, um bom jogo, basicamente dá 2 assistências, um pro Pedro, que foi só um toque pro lado, e pro cara fazer o gol contra. Ele cruza na área e toca pro Ferran / Lewandowski. E o zagueiro acaba interceptando e encobre o goleiro com o cabeceio, parecendo o gol do mano do Flamengo lá no último lance. Aí, o que temos para analisar nessa La Liga, nesses jogos? É isso aqui. O time com 2 vitórias, o Vila Real bem surpreendente, meteu um 5-0 no Girona, tá? Com o jogador deles fazendo hat-trick, o Buchanan aqui. Ouvi falando que ele é o nome de remédio. O Real Madrid ganhou também, com uma partida que depois estavam falando muito do Rodrigo, né? Sobre a situação, joga ou não joga. Aí ele joga, é titular, é o primeiro jogador a ser substituído, e o Vinícius Júnior que entra no lugar dele faz um gol e uma assistência. Aí é complicado. O que temos pra falar aqui também sobre o Atlético de Madrid, que tá aqui, também um time em reconstrução, mudou metade do elenco, mas ainda assim, pô, o Elche, perder pro Espanhol, é meio complicado, né? Não é como se os caras tivessem primeira vez encostando na bola. E pelo que eu ouvi, o maior destaque positivo do Atlético é o Almada, das novas contratações. E como sempre, Julian Álvares é craque. E só tem ele lá. Coitado. Aqui temos pra falar que o Pedri até o momento é o jogador mais constante da temporada nesses 2 jogos, não tem muito o que analisar sobre eles, mas fez uma ótima partida, foi eleito o melhor em campo. Absurdo. E também eu queria só falar sobre isso aqui. Também que é a partida do Lamine Yamal, mesmo com assistência, ficou com 6.8, errou muitas oportunidades que teve. Não fez um grande jogo, mas ainda assim foi um jogo que ele arriscou. O que. Tudo bem, é o que queremos que ele faça. Aqui, sobre 9 duelos, 3 ganhos, duelos pelo som só 2. Ah não. Perdão, só Pedro. Tá aqui, Lamine. 24-12, metade. Inclusive, eu achei que o Pedro tinha ganhado mais. Agora falando aqui, achei que ele tinha ganhado mais posses. Surpresa. É porque o Barcelona, quando o Levante fez os gols, o Barcelona impôs, e o Levante também quis se retrancar, impôs o Levante pra trás, pra linha de fundo. Então, a maior parte desses desarmes, duelos e disputa de bola foram tudo no primeiro tempo. Então eu acho que ele atuou mais na quesito de passe. Por exemplo, 127 passes tentados. É um argumento pró. E, então a partida defensiva dele, como você pode ver, a maioria aqui não foi tão legal. Justamente por causa da linha muito alta e também tomando 2 gols do Levante, não tem como tu fazer uma boa partida defensiva.
No geral, eu acho que eu mais queria falar isso sobre a continuação do Barcelona na temporada. Um ponto negativo é a defesa continuar muito exposta e não ter muito o que fazer sobre isso. Parece também não contrataremos mais um zagueiro, já que não consegue nem escrever os jogadores que tem. O Rony e o Gerard Martin ainda não foram inscritos. Ainda tem mais um jogo antes de acabar o período de inscrição, que é do dia 31, se eu não me engano, contra o Raio Vallecano. Deixa eu só olhar aqui. Dia 31 contra o Raio Vallecano. E pontos positivos é que o time ainda continua com um psicológico muito bom, ao ponto de novamente tomar 2 gols e ficar em cima, continuar virada. Quando apertar, quando faz o primeiro gol, normalmente já sai o segundo sequência. O Barcelona tem os momentos de pressão absurda que não deixam o resto da galera jogar. E, no geral, o time preocupa, as mesmas preocupações da temporada passada, e veremos como isso vai acontecer no desenrolar do time. Uma coisa que também justifica isso aí é justamente a ausência do De Jong, que assim o Barcelona perde muito do seu controle do jogo. Com o Casador, ele é um jogador com mais desarme, mais empenho defensivo que o De Jong, mas o Barcelona, como os guardiolismos, ele se defende, por mais que o Flick não seja, mas o DNA do time é assim, um time que joga com a bola, time de impressão, pressão pós perda da posse para não ficar muito tempo sem a bola, criar espaço a partir de inversão de lado, troca de passes curtas, bola longa para se aproveitar do desorganização defensiva. E o Casador é mais um jogador de marcação. Por mais que ele tenha uma bola, um passe enfiado bom, um passe curto bom, mas ele não é o De Jong nesse aspecto. Então o time perde um pouco de controle. Por mais que ele fez um desarme essencial que evitou um gol. E outra coisa também é que usou os famosos 4 atacantes aqui do time, fazendo uma formação bem mais ofensiva, perdendo o controle tanto do Casador, tanto quanto o Dani Olmo poderia oferecer aqui no lugar do Rashford. E veremos se isso vai continuar sendo uma coisa corriqueira ou foi mais um evento atípico da temporada para despedida do uniforme. Eu imagino que o time não vai se acertar assim de uma hora para outra, mas espero que pelo menos a solidez defensiva e a fase dos zagueiros consiga corrigir isso um pouco. Porque mesmo o Barcelona tendo muitos gols na temporada passada, o Inigo Martínez ainda fez uma temporada absurda. Imagina se não tivesse feito. Aí a defesa poderia ser mais vazada. Então eu espero que os zagueiros voltem a um alto nível e veremos o que vai acontecer no restante da temporada. Muito obrigado por quem ter visto até aqui. O vídeo foi mais curto, porque não tem muita coisa pra falar. E muito obrigado, e eu espero continuar gravando. O curto ainda ficou 18 minutos, mas tamo junto. Obrigado e valeu!